Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o jogo de poder nos bastidores do Brasil. Uma operação da Polícia Federal, autorizada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, pegou de surpresa um dos nomes mais polêmicos e influentes do cenário religioso e político brasileiro: o pastor Silas Malafaia. A cena aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão que agora coloca Malafaia no centro de uma trama explosiva. E o que está por trás dessa operação? Segundo documentos sigilosos revelados em instantes pela imprensa, o que se apura é nada menos do que uma possível tentativa de obstrução de justiça ligada a uma suposta articulação de golpe. Não estamos falando de rumores soltos, mas de páginas inteiras de um inquérito que detalham movimentações, conversas e conexões entre lideranças políticas e religiosas. Entre os nomes citados, aparece também Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com atuação fora do Brasil. A Federal cumpriu nesta quarta-feira um mandado de busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar, portanto, agora o documento da decisão, portanto, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve o pastor Silas Malafaia em cumprimento dos mandatos feitos, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando que a operação, foi autorizada pelo Supremo no âmbito de um inquérito, no caso, que apura uma tentativa de obstrução de justiça ligada a uma trama de golpe. A gente já está com o documento aqui na tela e a gente vai começar a ler esse documento agora, uma informação que chega nesse momento à CNN, Breaking News. Vou passar agora para a Juliana para a gente ler a página de número 34, Juliana. 34. Eu vou começar aqui, Leandro, enquanto você segue para 34, porque diz muito sobre a atuação de Silas Malafaia, porque ele é o alvo dessa investigação, que é aquela que envolve o trabalho que está sendo feito, a articulação que está sendo feita por Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Nessa página, eles afirmam o seguinte, né, o ministro, no caso, também lembrando ali o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que a partir da análise de um material, eles identificaram que Silas Malafaia, que é um líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente, com o objetivo dos demais investigados, na definição de estratégias de coação, difusão de narrativas verídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas, em última instância, coagindo membros da cúpula do Poder Judiciário e impedindo eventuais ações jurisdicionais proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E aí, mais pra frente, o que está aqui nessa decisão contra Silas Malafaia, o pastor, muito ligado ali ao bolsonarismo? Uma troca de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, uma troca de mensagens por um aplicativo de celular. Numa primeira mensagem, Bolsonaro envia um texto, uma matéria publicada pelo portal Metrópolis, que trata sobre Embaixada dos Estados Unidos emitindo nota em defesa de Bolsonaro, e num segundo momento, ele também envia, o ex-presidente, a matéria do G1 que trata sobre aquela carta contra, né, determinando ali o tarifaço de Donald Trump. E aí, eles vão destacando, então, nessa troca de conversas, que tipo de conversa Jair Bolsonaro está tendo com Silas Malafaia e também tratando exatamente sobre tarifaço de Donald Trump, a atuação dos Estados Unidos, a atuação de Eduardo Bolsonaro. Então, os dois conversando sobre esse tema também vira alvo de investigação. A gente tem mais um ponto importante aqui, né, Leandro? O relatório é direto e contundente. Silas Malafaia, líder religioso e voz influente de milhões de fiéis, teria atuado de forma livre e consciente, segundo os investigadores, com o mesmo objetivo dos demais envolvidos: definir estratégias de coação, espalhar narrativas convenientes e coordenar ações que, em última instância, teriam como alvo ninguém menos do que a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. A acusação é grave: coagir ministros, intimidar decisões judiciais e, de alguma forma, tentar impedir que o Supremo Tribunal Federal exerça sua função. Estamos falando de uma narrativa que mistura religião, política, pressões internacionais e agora até mesmo troca de mensagens privadas entre Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é justamente aqui que a história ganha contornos ainda mais explosivos. Em uma dessas mensagens, Bolsonaro teria enviado a Malafaia uma matéria publicada pelo portal Metrópolis, onde a Embaixada dos Estados Unidos se manifesta em defesa do ex-presidente. Não parou por aí. Logo depois, uma nova mensagem com uma reportagem do G1, mencionando uma carta polêmica que envolvia nada menos do que Donald Trump. E é a partir dessas trocas de mensagens que os investigadores levantam suspeitas sobre a amplitude da articulação. No mesmo inquérito, a PF foi autorizada a cumprir busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia. Ele foi abordado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando chegava de Lisboa. Há pouco chamou o STF de vergonha. Do Rio, a Giovana Faria acompanhou o desembarque e traz os detalhes.
Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O pastor Silas Malafaia prestou depoimento aqui na delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Aeroporto Galeão, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi abordado pelos agentes da PF assim que desembarcou de um avião que vinha então de Lisboa, Portugal. Então os agentes cumpriram mandados de busca pessoal e também mandados de busca e apreensão. Além do telefone celular de Silas Malafaia, que ficou retido, alguns cadernos com anotações pessoais também ficaram retidos para a continuação dessas investigações. Além disso, algumas medidas cautelares também vão ser tomadas, como a detenção do passaporte dele, ou seja, ele fica proibido de deixar o Brasil. E ao deixar a delegacia, Silas Malafaia falou com a imprensa, criticou essas ações do STF e também afirmou que não estaria entendendo toda essa situação por se tratar que vivemos uma democracia e que ele não seria bandido. A Polícia Federal é uma honra, é uma instituição honrada, que eu respeito, mas tem uma Gestapo comandada por Alexandre de Moraes. Então, eles vazam o que eles querem. Mas quando chega a sua vez, tá lá, ó, sigilo. Não pode falar inquérito sigiloso. Isso é uma vergonha! Ao ser questionado, então, sobre essa interação, os áudios e mensagens que foram, então, recuperadas durante essas investigações da Polícia Federal, inclusive entre o Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, assim também com Eduardo Bolsonaro. Silas Malafaia afirmou que mantém esse contato e que vai continuar tendo essas conversas, já que eles se tratam de amigos pessoais dele. Escolheram o cara errado.